e a revolução que ela fez no planeta Terra. É muito provável que ela começou no mar. Estou do lado aqui de um aquário marinho e as algas que existem aqui dentro provavelmente estavam lá na origem da Terra, ou os seus descendentes atuais. Vamos dar uma olhada aqui dentro como começou essa microvida. Essas pequenas bolhas são oxigênio, produzido através do processo de fotossíntese por essas microalgas que estão ali. Esse é um conjunto de micro-organismos muito pequenos, invisíveis ao olho nu. Estas são cianobactérias. Cianobactérias que fazem a base da cadeia alimentar dos oceanos, né? Aí uma verdadeira colônia, com milhares e milhões delas. Este outro conjunto de algas arroxeadas são os responsáveis por auxiliar a construção dos recifes de corais, depositando cálcio nas suas pedras. Esse mesmo oxigênio revolucionou a vida na Terra. Há 2,5 bilhões de anos atrás ele apareceu e transformou a atmosfera e os oceanos, deixando um ambiente totalmente favorável ao surgimento dos animais. Todos os animais na Terra dependem dele, desde essa simples cobra de coleira, animal do nosso cerrado, até os animais aquáticos dos oceanos. Todos eles dependem desse oxigênio para poder sobreviver. E o motivo é muito simples. A luz. A luz é a única coisa que diferencia os animais das plantas. Eu estou aqui no interior de uma caverna, deve existir ali pelo menos uns 50, 60 metros de terra acima de mim, e aqui não tem luz nenhuma, a não ser essas luzes que estão me iluminando agora. Tá? Essa é a única característica que os torna os vegetais tão especiais. Aqui dentro desse local não existe nenhum tipo de vegetal. E toda a vida que existe aqui dentro é sustentada por recursos que vêm do lado de fora, ou pingando do teto, ou trazida pelo rio que passa por dentro dessa caverna. Essa caverna aqui chama Angélica e fica num local situado chamado de Terra Ronca. As angiospermas representam o ápice dessa fotossíntese. Elas adquiriram habilidades incríveis de produzir grande quantidade de matéria orgânica através da luz. Mas essa aquisição, esse processo da fotossíntese é muito antigo. Tem cerca de 2,5 bilhões de anos atrás e foi adquirido por pequenos seres vivos. Estas são cianobactérias, pertencentes ao reino Monera. Essas pequenas bactérias, que são procariontes e extremamente simples, necessitam de muito pouco recurso da natureza para sobreviver. Elas formaram os primeiros organismos fotossintetizantes do planeta e deixaram registros desses organismos, nos chamados estromatólitos, que são presentes em vários lugares da Terra. Mas a vida no começo do planeta Terra não dependia da fotossíntese, era realizada através de um outro processo, a quimiossíntese, que é presente até hoje em alguns ecossistemas marinhos. Essas são fumarolas, pequenos vulcões submarinos expelindo gases à base de enxofre, sustentam pequenos ecossistemas no leito do oceano. Esse enxofre é usado por alguns seres vivos, incluindo as bactérias, na produção da quimiossíntese para a fabricação do alimento. Esses provavelmente foram os primeiros seres vivos da Terra. A fotossíntese só foi adquirida depois. A quimiossíntese nesses lugares sustenta um verdadeiro ecossistema, repleto de diversos animais que não possuem nenhuma relação com a luz que vem lá do Sol. Popularmente chamado de sargaço, essas algas abrigam o leito do oceano e recobrem quase todos os lugares aonde bate luz. Eles fornecem alimento e abrigo para diversos seres vivos.
produção de oxigênio é frenética. Cada uma dessas bolhas está repleta de oxigênio, pronta para explodir na superfície da água e nutrir todos os seres vivos do planeta. Várias espécies de algas se misturam num ecossistema que está em constante equilíbrio e transformação. Algumas delas se desprendem do leito do oceano e acabam se deslocando conforme a maré, indo parar em diversos outros locais. Mas nem todas as algas são da água salgada. Essas são de água doce e elas formam verdadeiras colônias recobrindo todo o fundo dessa pequena poça de água. São milhões e milhões de micro-organismos que disputam espaço e produzem oxigênio. O processo da fotossíntese é algo muito simples. Todo organismo fotossintetizante necessita de gás carbônico, água e luz. Isso ele acaba produzindo o oxigênio, que é liberado para o ambiente, e ficando com o açúcar, que é a sua molécula de energia. As plantas estão em quase todos os lugares da Terra. A maioria dos ecossistemas dependem dela, e a vida terrestre não existiria sem elas. Quanto menor for esse organismo fotossintetizante, menos recurso ele depende da natureza. Consequentemente, esses são os primeiros a ocuparem o ambiente terrestre. Esta planta carnívora tem uma forma muito diferente de adquirir o nitrogênio necessário à sua sobrevivência.
habilidade que as plantas possuem de fazer fotossíntese é única. Se não fosse elas e a produção incrível de biomassa que elas são capazes, nenhum animal ocuparia a superfície terrestre. Direto ou indiretamente, toda a vida da Terra depende da fotossíntese. Ou diria melhor, a maioria da vida na Terra depende da fotossíntese. Porque existem alguns lugares na Terra onde outros processos ocorrem, como é o caso da quimiossíntese. Mas esses lugares são raros e localizados geralmente nas profundezas do oceano. Você já se perguntou por que a maioria das plantas são verdes? Aqui um pedacinho de uma gramínea. E aqui dentro existem basicamente 3 tipos de clorofila. A mais abundante é a clorofila A, que ela é de cor verde. Se você pegar e iluminar uma planta com luz verde pura, ela morre. E isso tem a ver com a física da luz. Para que ocorra o processo da fotossíntese, a gente necessita de luz branca. A luz branca, ao incidir em cima da folha, reflete a cor verde e absorve todas as demais cores, vermelho, amarelo, azul, roxo. Portanto, se iluminarmos uma planta com luz verde, ela morrerá, porque essa luz não é absorvida pela clorofila, e aí não vai ocorrer o processo da fotossíntese. As primeiras plantas terrestres evoluíram de um grupo de algas que sofreram mutações e que conseguiram uma certa independência da água. Este ambiente primitivo que favoreceu a origem das plantas ainda existe na Terra atual e se espalha pelo chão das florestas úmidas. Na margem de pequenos córregos, essas plantas diminutas começaram a sua evolução para dar origem a todas as demais plantas do planeta. 500 milhões de anos depois de iniciada a sua evolução, elas estão por todas as partes. Dominam todos os ecossistemas, todos os ambientes da Terra, desde o norte do planeta até o sul do planeta. Pouquíssimos lugares na Terra não existem organismos fotossintetizantes. E esses lugares são exatamente os lugares escuros deste planeta.